Patrícia, estou aqui para trabalhar com vocês bordado em tecido, bordado à mão. Então, nesse primeiro momento do nosso curso, eu gostaria de estar apresentando para vocês os materiais que nós vamos utilizar para esse curso. Então, aqui nós temos um manual que nós vamos estar utilizando em todo o curso, e na primeira fase desse manual mostra pra gente aqui algumas técnicas e tipos de materiais que estão aqui presentes no nosso curso, o material que a gente vai estar utilizando para o bordado. Então, esses materiais nós vamos estar detalhando um pouquinho tudo sobre eles. E também tem algumas técnicas de conservação, tem uma tabela aqui que é muito importante, que vocês vão precisar de estar conferindo de vez em quando, que mostra pra gente o tipo de tecido, linha e agulha e a correlação desses materiais, porque o tecido sendo grosso, ele precisa de uma agulha mais grossa e de uma linha mais grossa, que dá melhor cobertura. Se caso o tecido for fino, a agulha vai ser fina e a linha também fina, então tudo tem que estar de acordo. E seguidamente nós temos os tipos de ponto, e no finalzinho dessa apostila, que a gente termina de apresentar os pontos, eu tenho alguns motivos aqui de tipos de bordado, de riscos de bordado. E esses riscos estão pequenos, né, em tamanho pequenininho, mas eu já deixei disponível também na página esses riscos em tamanho normal, que já pode ser aplicado, e aqui você guarda esse material, né, como um exemplo. Se você quiser depois ampliar, eu já deixo disponível ampliado para vocês. Então, as linhas de bordar. Nesse curso, particularmente, eu gosto de trabalhar com a linha âncora fio número 8, porque é uma linha mais grossa, melhor cobertura, que a gente utiliza uma agulha grande, o bordado rende. E tem uma outra linha no mercado, que é a linha Camila, que a gente encontra com maior facilidade, deve ter outras marcas também. Essa linha é uma linha tem um custo menor, mais barato, porém é uma linha que não tem muita durabilidade e na hora de lavar desbota com maior facilidade, às vezes mancha o tecido. Mas então por isso eu prefiro trabalhar com essa linha aqui, que é a linha âncora. Nessa linha âncora, tanto na Camila ou outras marcas, tem a linha de cor lisa e a linha de cor matizado. O matizado é uma cor que dentro do mesmo fio existe várias tonalidades. É uma linha que dá um efeito muito bonito no trabalho, mas não é uma linha simples de estar utilizando, porque ao invés de deixar o trabalho bonito, se a gente não souber trabalhar, pode não dar certo. E aqui a linha de cor uniforme. Nós temos também a linha de meada. A linha de meada vai ser trabalhada então com um tecido mais fino, com agulha mais fina e um trabalho mais delicado, e tem um rendimento menor, porque os pontos são bem pequenininhos. Depois da linha aqui, eu quero mostrar para vocês então a agulha. Nós temos aqui 3 tipos de agulha. Uma agulha de costura normal, uma agulha grande que passa o fio dessa linha grossa. Essa linha grossa aqui vai passar por essa agulha. Essa aqui é uma agulha de costura pequena, uma agulha normal, e aqui é uma agulha própria para bordado, que é a agulha de tapeçaria. Essa agulha daqui, vocês podem observar que ela é até mais curta do que a agulha de costura, mas é uma agulha que tem um fundo largo, fácil de passar esse fio número 8. Essa agulha aqui é a mais apropriada, e no material, naquela tabela que eu mostrei dentro do manual de instrução do bordado, vocês vão encontrar essas relações de agulha, linha e tecido. Então, já falando em tecido, eu gostaria de mostrar para vocês os possíveis materiais de tecido que a gente pode estar utilizando no nosso curso. Então, o tecido é o seguinte: eu, quando montei o meu mostruário aqui para trabalhar com vocês, eu utilizei um
um percal, um tecido de fazer lençol, um tecido 100% de algodão, basiquinho. E esse tecido, eu montei um mostruário de bordado que eu utilizo nos cursos. Então aqui nós temos todos os 16 pontos que nós vamos trabalhar. Eu utilizei esse tecido, então, percal. Mas vocês podem utilizar, ao invés de fazer o material, um mostruário, vocês podem fazer uma peça que você vai aproveitar no dia a dia. Aqui, por exemplo, eu tenho um paninho de bandeja, que já tem um risquinho aqui, que nós vamos trabalhar e bordar esse paninho. Eu posso também estar fazendo um pano de prato. Eu pego um pano de saco ou compro um saco em metro e eu posso estar utilizando esse pano de saco para estar fazendo um pano de prato. Esse aqui já está cortado, pronto para ser trabalhado. E além disso, se caso você não queira fazer uma peça, não quer montar um mostruário e você está sem condição de adquirir esse material agora, você pode adquirir um retalho em casa, qualquer tecido que você possa estar utilizando para bordar. De preferência um tecido branco, um tecido de cor lisa, que facilita você estar empregando. Um tecido estampado é mais difícil de ser bordado, então sempre o tecido de cor lisa facilita mais, de cores claras, porque vai aparecer melhor o seu bordado. Aí, dando continuidade, agora nós vamos falar um pouquinho sobre tesouras. Tesouras, aqui nós temos a tesoura que é para cortar o tecido, uma tesoura grande de costura, e uma tesoura pequena que é a tesoura de cortar o fio de linha, mais delicadinho, fica mais fácil de manusear. Temos também aqui um alfinetinho, porque nós vamos precisar de alfinetinho para segurar a borda de tecido, desfiar um tecido quando precisar. E nós vamos precisar também de alfinetinho para segurar o risco sobre o pano e daí por demais. Nós temos então aqui outro material que é os bastidores. Esse bastidor para colocar o pano e manter o pano esticadinho. Nós temos aqui um bastidor menor e um maior, porém eu particularmente não utilizo quando eu estou fazendo bordado. Eu não gosto, eu prefiro trabalhar com o pano livre na mão. E se a gente tiver o nosso encontro, nós vamos, eu posso estar mostrando para vocês e trabalhando com vocês como que se utiliza desse bastidor. Aqui finalmente nesses materiais eu quero mostrar para vocês um manual de pontos bordados pronto, um manual pronto, um mostruário de bordado. Esse mostruário aqui foi feito pela minha filha e ela fez um curso de bordado e cortou cada pedacinho de bordado, ao invés de deixar o manual inteiro como eu fiz, ela montou uma pasta com os bordadinhos que ela fez no curso. Ela foi cortando e montando aqui, colocando sobre um papel o nome do ponto e o bordadinho pronto. Vocês, se quiserem montar um mostruário também, fica a critério de vocês. E esse mostruário é interessante porque você guarda o primeiro bordadinho que você fez no curso e você sempre vai ter essa amostra. Posteriormente você pode estar utilizando isso aqui e fazendo um novo bordado. Então, pessoal, esses são os materiais básicos que a gente vai estar utilizando no nosso curso. Agora passamos a mostrar cada ponto que a gente vai utilizar nesse curso. Nós temos o primeiro ponto, que é o ponto mais simples, o ponto alinhavo. O ponto alinhavo, como o mesmo nome diz, é um alinhavo sobre o tecido. Então, é um ponto simples, mas que dá um efeito muito interessante. É muito empregado para fazer aplicação com feltro, para fazer um efeito mesmo, um quadriculado no tecido. Em várias situações a gente pode utilizar esse ponto. Esse mostruário foi quadriculado com o ponto alinhavo. E temos também um raminho de flor feito com o ponto alinhavo. Esse ponto alinhavo é muito simples, muito fácil de fazer e todos vocês vão conseguir fazer ele com muita facilidade.
ponto atrás, ele é parecido com o ponto alinhavo, porém, observa que nós não temos aqui esse intervalo entre o ponto e outro, mas nós temos eles todos juntinhos. Esse ponto atrás dá maior cobertura sobre a tela. Temos aqui em cada ponto desse no manual a explicação de como é feito. Então nós vemos aqui que o ponto atrás ele cobre toda a linha onde a gente vai passar o bordado. Esse bordado é também um bordado simples. Passamos para o exemplo do terceiro ponto. Aqui nós temos o ponto haste. Esse ponto é muito utilizado para fazer os talos de florzinha, os galhos, os raminhos e contorno de algum risco de desenho, algum desenho sobre o tecido. E eu vou mostrar para vocês agora o desenho feito com o ponto haste. Aqui nós temos uma figura feita com esse ponto. Esse ponto haste, ele também tem uma cobertura contínua e é bastante interessante. Ele cobre bem, forma os desenhos direitinho e ao passar esse ponto sobre o risco, ele fica bem marcadinho e bem sobre alto relevo. O ponto corrente é o ponto cadeia. É um ponto que formado por laçadinhas, dá a impressão de um crochê sobre a tela, sobre o tecido. É um ponto também muito simples, que tem uma cobertura boa e que causa um efeito bem bonitinho sobre o tecido. Vejamos exemplo de um raminho feito com esse ponto que é o ponto corrente. Olha como é interessante, esse ponto corrente ele vai cobrir na superfície sobre o desenho e aqui eu utilizei a linha matizada. A linha matizada é uma linha que é de 2 ou 3 cores, que nós pegamos vários tons na mesma cor. Então nós temos aqui o verde escuro, ele vai clareando, formando o verde médio e até ficar clarinho. É importante que, ao utilizar essa linha, nós utilizamos a linha matizada e, ao terminar o fio e recomeçar um novo fio para terminar, nós temos que recomeçar com aquela cor que parou. Se eu terminei com o claro, eu recomeço com o claro. E daí por diante, porque senão o desenho vai ficar muito listrado, muito desorganizado em relação dessas cores. Então eu comecei aqui com uma cor escura, fui até terminar o claro. Peguei outro fio de linha, fui com escuro até terminar aqui o claro. E assim eu vou trabalhando com minha linha matizada. Vou mostrar como que a gente consegue transferir o risco, ou seja, o desenho para o tecido. Aqui eu tenho um retalho só para estar demonstrando aqui para vocês. Primeiramente, eu tenho que escolher onde eu quero colocar o meu bordado. Digamos que eu queira fazer o meu bordado aqui na diagonal. Eu vou pegar o meu risco. Como esse tecido aqui é transparente, eu posso colocá-lo sobre o pano. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou prender de forma que esse risco não saia. Então, eu vou colocar um alfinetinho aqui, prendendo o papel ao tecido. E aí, eu não corro risco dele arredar e eu errar. E a partir daqui, então, eu vou transferir esse risco para o tecido. Então, vejamos, eu utilizo aqui um lápis de escrever. Por quê? O lápis de escrever, na hora que eu lavar, ele vai sair. Mesmo que eu não cubra direitinho com a linha em cima do risco, ele vai acabar saindo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e desenho, transferindo para o tecido esse risco. Então, beleza. Aqui é facinho porque o tecido é transparente e eu consigo visualizar o desenho que está sob o pano. Rapidinho é feito esse desenho. Então, aqui eu não gasto não precisa de eu estar utilizando o carbono. Então, é bem mais tranquilo estar fazendo esse desenho. Então, rapidinho, vocês podem observar que eu já terminei de fazer o risco. Então, vamos tirar aqui o alfinete
E está pronto. Colocando aqui no verso só para ficar fácil de vocês visualizarem. Então aqui eu tenho então meu risco, eu posso complementar aqui o desenho. E nós temos aqui então o desenho onde eu vou aplicar o meu bordado, correto? Agora vamos passar para uma segunda técnica, que é utilizando o tecido grosso. Aqui nós vamos trabalhar transferindo o risco para o tecido grosso. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o seguinte: esse é o pano de prato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar essa figura. Eu vou dobrar o tecido, encontrar o meio do pano. Então, aqui eu tenho o meio do pano. E como o risco ele é pequeno, eu vou bordar aqui no meio. Então, eu tenho que deixar uma margem para baixo, onde eu vou fazer a bainha. Então, o pano aqui ainda tá sem bainha, mas eu vou utilizar aqui para estar mostrando. O ideal seria que a bainha já estivesse pronta, o arremate da borda já estivesse pronto. Então, ou no pelo menos que seja passado um overlock, um zigue-zague, para esse pano não ficar desfiando. E como de repente eu quero fazer aquele bainha aberta nessa borda, eu posso estar só alinhavando também a borda do tecido. Então aqui eu tenho um meio, eu vou colocar então o meu risco aqui. E o que eu posso observar é que se eu colocar o risco aqui por baixo, nós não visualizamos direito para estar fazendo o desenho. Então, portanto, a técnica de transferir esse desenho para esse pano é diferente da utilizada anteriormente. O que eu vou fazer? Eu vou marcar o local que eu quero colocar o meu desenho. Vou pegar um alfinete e vou colocar aqui, né? E aí eu vou alfinetar a borda do papel sobre o pano, só a borda. Por quê? Aqui eu vou estar utilizando o meu carbono. E aí, como que eu vou marcar? Eu vou pegar um lápis de ponta mais grossinha um pouquinho e não tão grossa, ou então uma caneta esferográfica que não escreve. Por quê? Essa caneta esferográfica, como ela não escreve mais, olha, isso aqui é importante que não fica engrossando a linha do desenho, e eu possa estar utilizando esse desenho para novos riscos, se caso eu queira fazer novamente. O que acontece? Se eu utilizo uma caneta de a ponta muito fina, eu acabo por rasgar o meu carbono. Eu rasgo o risco, eu rasgo o carbono, isso aqui é de tanto utilizar e acabou rasgando. Então, eu utilizando o mais grosso não corre esse risco. Nesse caso aqui, o carbono serve para ser utilizado novamente. Ele já foi utilizado para fazer costura, tem marca de carretilha e tudo. E aqui nós temos um carbono novinho. Então, eu posso estar utilizando esse carbono que ele ainda funciona. Mas eu vou utilizar um novinho aqui com vocês, só para a gente ver como que fica a marcação dele embaixo. Então, eu pego aqui que tá preso e vou colocar o meu carbono com a parte brilhosa, ou a parte que solta a tinta, que fica aqui com a tinta, voltada para o tecido. E apoio esse carbono de forma que fica todo o risco em contato com o carbono. E aí eu começo a desenhar. Esses risquinhos aqui eu coloquei só para mostrar que cada desse aqui vai ser um ponto espiga, mas na realidade só essa haste aqui é o suficiente, porque o próprio ponto é que vai formar o desenho. Então vejamos, vamos passar aqui na folha. Então eu faço um pouco forte para que o risco saia no tecido, e o risco vai sair amarelinho. O carbono amarelo tem uma vantagem, porque ele sai mais fácil, ele não mancha o tecido, e na hora que lava, tranquilinho ele sai. Vocês podem estar utilizando também um carbono escuro, preto, que é utilizado, que às vezes vem naquela impressora matricial. Agora, aquele carbono azul que é muito forte, ele costuma manchar o tecido, aí eu não aconselho. Esse carbono aqui é próprio para tecido. Então, aqui também rapidinho a gente termina de fazer o risco. Por quê? Porque é um risco pequeno e a gente transfere ele para o tecido rapidamente. Então, vejamos. Eu já estou quase terminando de passar o meu risco. Então, vamos passar aqui nessa linha.
E só para mostrar que é uma espiga, eu vou fazer uns risquinhos. E o que nós vamos conferir? Para ver se tá tudo ok, eu levanto o risco, eu observo. Olha, não sei se dá para vocês visualizarem, mas aqui no tecido a gente já vê a marca aqui em cima sobre o carbono. Então, quando a gente volta aqui pro tecido, saiu perfeitamente o meu risco. Então, eu vou conduzir aqui o meu bordado. Essas são as formas que a gente utiliza para transferir o nosso risco para o tecido. E é isso aí. Mãos à obra!